Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas do Despertar. Eu estou Tati Pinheiro e serei a sua guia na sua jornada do autoconhecimento. Se é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já segue aqui comigo no canal, gratidão pela companhia, pela parceria, pela audiência. Lembrando que é muito importante que todos vocês curtam esse vídeo, então, por favor, bora curtir, compartilhem e comentem. Assim, essa mensagem, o nosso canal, chega a mais pessoas, combinado? Então eu conto com vocês. Bom, a gente está fazendo a leitura comentada, agora em outubro, do livro GPS Espiritual, de Meire Yamaguchi. Né? Se você não viu ainda os anteriores, eu super recomendo que você comece do número 1 desse leitura comentada. As thumbnails, né, as capas dos vídeos são diferentes e estão todos no Pílulas do Despertar. Já acho que já é o 6º livro. 5º ou 6º livro que nós estamos fazendo. Cada mês eu faço um. O único livro que não deu pra gente continuar completamente, eu tô fazendo esse trabalho continuado para o clube de membros, que foi A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, que foi o que nós lemos ainda no mês de setembro, tá? Os restantes eu acho que todos eu li. Ele todos com vocês? Agora eu tô em dúvida. Acho que a grande magia também não foi até o final não, porque eu tô fazendo, a ideia é fazer um livro por mês, quando dá para completar, como Papoula Vermelha a gente completa, quando não dá para completar, meu objetivo é que vocês comprem um livro e se animem a completarem. Mas como o A Arte da Imperfeição veio justamente junto com o nascimento do nosso clube de membros, eu tive essa ideia de dar continuidade da leitura comentada no clube de membros. Vamos ver como é que vai funcionar, se vai dar tudo certo. Para vocês agora, então, no mês de outubro, aberto para todos no canal, o GPS Espiritual de Meire Yamaguchi. Então, vamos lá, deixa eu ver onde eu parei. Eu não sei se eu parei. Peraí. Tá. Eu acho que eu vou voltar do inconsciente pessoal, porque no último vídeo eu tava insegura, né, com o áudio. Eu achei que o áudio tinha dado problema, graças a Deus não deu. Então, eu vou pegar daqui, do inconsciente pessoal, tá? Que é a página 39, dentro do tópico 3, que é a holonet. O termo de inconsciente foi elaborado primeiramente por Freud, que via nele a sede dos impulsos sexuais. Para ele, o inconsciente era praticamente estático e formado pelos conteúdos refutados pelo consciente. Isso difere da visão de Jung, que via isso como uma estrutura em parte herdada do inconsciente coletivo e em parte criada pela associação entre o seu eu, conteúdo, e o consciente. Entre o seu conteúdo e o consciente. Ele serve como um grande arquivo com uma organização particular que ativa automaticamente certas informações necessárias de acordo com a situação. Quanto mais vezes as ligações entre as informações forem ativadas ou quanto maior a força emocional aplicada, tanto mais fortes e rápidas elas se reativam, podendo tornar-se automáticas. A linguagem verbal, desenvolvida no hemisfério esquerdo, toma posse dessa organização e quase todas as memórias resgatadas de forma consciente são feitas através das palavras. Porém, até os 7 anos, vivencia-se o mundo principalmente pelo hemisfério direito, onde tudo foi arquivado emocionalmente. Muitas vezes, você não consegue entender suas reações porque foram arquivadas pela emoção e não com palavras que possam explicar o porquê está agindo dessa forma. Poder colocar palavras nas vivências é a base da terapia psicológica, mas esse trabalho pode se deparar com a dificuldade de acessar aquelas que foram registradas com emoções e sensações corporais. A utilização de técnicas corporais ou a psicologia energética é uma grande ajuda para poder acessar e modificar tais programações. Com certas técnicas, como a da hipnose, é possível relembrar acontecimentos há muito esquecidos ou mesmo situações ocorridas quando, teoricamente, você não teria os mecanismos cognitivos formados, como na sua própria gestação. Essa mesma técnica pode fazer você se recordar de uma página inteira de um livro lido quando tinha 7 anos ou todo o diálogo de um filme sem importância que você viu há 10 anos. Isso prova como nada é perdido, apenas o acesso consciente. Através do seu inconsciente pessoal, você já possui um banco de dados muito amplo. Quanto mais conhecimentos você possuir e for capaz de organizar pelo aprendizado, tanto mais fácil será o acesso e a utilização deles.
Até aí tudo bem? Porque essa parte foi a parte que eu li no último vídeo. Eu tô lendo novamente pra gente agora dar sequência, tá bom? Vamos lá então, memória celular. O francês Bernard Monteau, eu acho que é assim que se fala, no remarcável livro, não vou conseguir ler para vocês, mas vamos ver em português, O Acompanhamento do Nascimento, não publicado em português, então aí ela deve ter feito uma tradução livre, né, do nome, mas enfim. Relata como todo o processo de gestação e nascimento ficam gravados no corpo e podem ser acessados com exercícios corporais específicos. O processo do nascimento condicionaria nossa maneira de reagir e de pensar. Se suas experiências em alguma fase do nascimento for de retenção, Monteau nos apresenta 7, isso poderá condicionar um modo mais reprimido de agir e seus pensamentos serão mais refratários à impulsividade, por exemplo. O corpo memoriza em suas células todas as impressões que sentiu. Esses tanto podem ser provenientes de descargas hormonais devido a emoções que provocam choques nos órgãos, como ser criadas pela dor física ou qualquer experiência que tenha sido feita através do corpo. Então, lembrando que para o cérebro, isso é neurociência, é muita informação que chega o tempo inteiro, então ele faz uma triagem. E nesse período de 0 a 7 anos de idade, especialmente, onde não há um filtro, né, de cognitivo, onde não há um filtro ainda de bases de valores e tudo mais, né, o cérebro registra somente aquilo que tem muito impacto para ele. Não existe o cinza, existe o branco ou existe o preto, né? Só existe o que as emoções trazem como muito prazeroso ou muito doloroso. E outra coisa também que eu acho interessante comentar disso aqui, vindo na sequência, é que tem muitas mensagens que a gente recebe que são mensagens subliminares. A gente recebe vendo um comercial de televisão, vendo uma novela, e muitas dessas mensagens subliminares se transformam em crenças limitantes. Então, isso é um condicionamento que é feito aos pouquinhos, a gente não percebe, eu acredito que intencionalmente feito pela Matrix, e a gente acaba repetindo. Então, na própria educação entre pais e filhos, você repete sem querer, você vai transmitir novamente de geração para geração aquelas crenças e tudo mais, e isso vai se solidificando então. Então tá dentro do seu inconsciente, mas aquilo começa a se solidificar e você começa a ver a sua vida sendo um reflexo daquilo. Só que não é consciente aquela escolha, é inconsciente, né? Então o inconsciente coletivo, a meu ver, também tem muito disso, né? Todas essas crenças limitantes coletivas, todos esses padrões coletivos, todos esses valores coletivos, esses condicionamentos coletivos, eles estão lá como referência, quase como um registro acástico, para a gente ir justamente buscando, né? Só que a gente não faz isso de forma consciente, né? Então a gente coloca tudo isso na nossa vida e a nossa vida começa a se tornar um reflexo daquilo que a gente não quer. Porque não está em nível consciente. Então acho interessante a gente ficar atento, porque isso é muito explicado atualmente com a neurociência. Então não é nada de dizer assim, mas... Isso já é uma parte da psicologia que é até explicada com a neurociência. Para quem gosta de carimbo, assim, tipo, científico, isso já é. Então, é super importante. E o período da gestação, do nascimento, né, dos primeiros dias pós-nascimento, é um período muito conturbado para as mães, né? E o feto ainda vive uma simbiose com essa mãe, né? O bebezinho depois, né, vive essa simbiose com essa mãe. Então, não é só o que ele está sentindo, as impressões que ele próprio tem, mas muito das impressões que a mãe está tendo e ele recebe como sendo dele também. Bom, dando sequência aqui, vamos lá. Todos sabemos que as emoções geram descargas hormonais de quantidades importantes de secreções. Por exemplo, medo, que provoca acidez estomacal. Também as experiências físicas, como o nascimento, as sexuais, as ligadas à postura, por exemplo, ter que abaixar a cabeça mesmo contra a sua vontade, frente a uma autoridade, ou um gesto de proteção frente ao ataque físico, criam descargas hormonais específicas. Todos os tipos de contato físico, o gesto de carinho, o abraço, a dança, prática esportiva, objetos ou animais,
violência física, etc., se traduzem em estados emocionais e consequente produção química, sem esquecer as impressões provenientes dos sentidos, como odores, gostos, sons e todas as imagens que ficam armazenadas no corpo de forma ainda não completamente compreendida pela ciência. Sabe aquela recordação que vem de uma música antiga ou um cheiro de pão saído da forma? Uma pista de como é possível existir esse armazenamento de memórias no corpo são os estudos sobre as proteínas epigenéticas periféricas, que mesmo não fazendo parte do DNA, o material genético presente no núcleo de cada célula, influenciam a expressão desse. O Dr. Wolf Reich e sua equipe é um dos pioneiros desse tipo de estudo, usando várias técnicas, e mostrou que, sob a ação de um grande estresse, camundongos de laboratório fabricavam moléculas que causavam, entre outros, a metilação de proteínas do DNA, modificando sua expressão. Em certos casos, essas metilações, criadas em ratos expostos a uma situação traumática de separação perinatal, eram transmissíveis às gerações subsequentes, como foi demonstrado pelo recente estudo feito por uma equipe da Universidade de Zurique. Acredito que no futuro, a efetividade de uma terapia psicológica ou energética poderá ser medida pela sua capacidade em limitar ou mesmo reverter as metilações causadas por um trauma. O corpo fala pelas reações, às vezes incontroláveis, de pânico, tensão, explosões de raiva e tantos outros sinais que não partem da mente, mas do físico. Toda doença física, seja ela um câncer, alergias ou mesmo um acidente, é em parte uma expressão da memória celular. Tudo que ocorre no nosso corpo tem uma profunda relação com o nosso ser e nossa história pregressa e futura. Aprender a acessar essa linguagem através do seu GPS espiritual permite que seu corpo não necessite mais sofrer para comunicar a sua mensagem, mas passe a ser um verdadeiro parceiro no seu crescimento interior. No capítulo 8, eu explico como utilizo o GPS espiritual no processo de uma doença. Vamos agora então para o inconsciente familiar. A Holonet contém... Vocês lembram do que é a Holonet? Que eu falei há 2 vídeos atrás, né? A Mary coloca a Holonet como sendo esse grande registro de informações, né, que existe no universo, ao qual todos nós temos acesso, né? Um holo de holístico e net de rede, né? Ela até falou, holo é de todo, né? Tava aqui na explicação certinho. A Holonet contém também as informações familiares, o que chamamos de inconsciente familiar. Você carrega dentro de si a sua família, mesmo que não a conheça, mesmo que tenha sido abandonado ainda criança. Os estudos sobre as moléculas epigenéticas citadas anteriormente explicaria por que há situações traumáticas que, entre aspas, contaminam toda uma família, ainda que o fato tenha ficado relegado ao esquecimento. A cura de um membro da família poderia, teoricamente, pela sua ressonância, curar todos os membros familiares portadores dessas moléculas através de uma contaminação energética positiva de moléculas afins, onde a frequência do DNA curado predomina sobre a frequência mais lenta daquele com a informação do trauma. A meu ver, ela aqui está falando da constelação familiar, né, que é a constelação familiar, a constelação sistêmica, que é uma técnica criada, ou melhor, canalizada, trazida por Bert Hellinger, faz justamente esse trabalho, né? Eu não sei se a nível de molécula, mas com certeza a nível de alma, né? Então, só faço essa... como os comentários são meus, né, gente? Diante do que eu tenho como conteúdo, informações, estudo, conhecimento. Então, peço até que vocês, se vocês tiverem outras percepções, ou se vocês tiverem até informações a serem agregadas, melhores do que as que eu estou trazendo aqui, maravilha, coloquem nos comentários, combinado? A psicogenealogia, que estuda o padrão psicológico familiar, explora esse banco de dados e verifica como reconhecer a sua ação na vida das pessoas. Anne Anselin Schutzenberger, no seu livro Meus Antepassados, conta vários casos e faz um primeiro estudo baseado em fatos observados. Desse estudo, se observa como as pessoas de uma mesma família estão ligadas entre si por laços inconscientes que muitas vezes se manifestam através das repetições de eventos. Mesmo tipo de acidente, de morte, de doenças,
problemas repetitivos de geração em geração, enfim. Ou datas significativas na história familiar, mesmo a data de morte e nascimento, incidentes importantes, uma idade significativa para acontecimentos trágicos, etc. Você não é um ser isolado e a família é o laço mais importante que alguém pode ter. Ela age de forma muito mais profunda do que se pôde imaginar até hoje. É importante tomar consciência da parte da família que vive em você e que condiciona a sua vida positiva ou negativamente. No momento que você se abre ao inconsciente familiar, ele passa a se comunicar com você e os nós dentro dele vem a consciência. Poder acessar essas informações permite a cura através do reconhecimento do programa comum a toda a família e do perdão necessário aos bloqueios familiares. Hoje em dia, também está muito em voga as constelações familiares. Ó, viu? Então, chegou lá. Quem já teve a oportunidade de participar de uma sessão percebe manifestado o campo familiar e o poder de trabalhar ativamente na constelação. Trata-se de uma técnica criada por Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão. Sua terapia é baseada nas atitudes do povo Zulu, com quem conviveu e aprendeu o idioma, assim como a psicologia transpessoal e os campos quânticos informativos. As regras e hierarquias quebradas, assim como dramas e crimes não resolvidos dentro da família, alteraria o campo morfogenético que determina o campo familiar no qual seus membros estão banhados. Ora, esse campo é ressentido por todos que entram nele. Em uma sessão, os participantes, na maioria das vezes desconhecidos do paciente, ou do cliente, passam a manifestar informações esquecidas ou até mesmo secretas da família. É a grande oportunidade para harmonizar a energia dentro da dinâmica familiar. Eu vou até colocar aqui para vocês, gente, o link. Nossa, a gente falou já bastante sobre constelação aqui no meu canal. Tem uma live com a Andrea Schneider Siqueira, minha amiga, sobre constelação familiar. Tem uma live com a Flávia Peixoto, também sobre constelação familiar. Tem um vídeo dentro do Despertar com a Sétima Arte, falando da série turca, Uma Nova Mulher, que também é sobre constelação familiar. Então eu recomendo, quem quiser saber um pouco mais o que é constelação familiar, recomendo então que vocês deem uma olhadinha após esse vídeo aqui, que vocês deem uma olhadinha, vou deixar na descrição esses links, para que vocês possam então se familiarizar mais e tudo mais. E se tiver algum constelador por aqui que queira inclusive deixar nos comentários a sua impressão, ou algum constelando, ou seja, alguém que já constelou, constelando seria que está constelando na hora, Como é que é quem fez constelação? Não sei, mas enfim, quem fez constelação? Se quiser colocar também sua impressão, expresse aqui nos comentários um pouquinho do que você viveu para ajudar a ilustrar, o que é a constelação familiar para quem não conhece ainda, tá? Participei de várias sessões com as terapeutas Gilce Velasco e Clara Machado. Senti o campo de crianças abortadas, do vício, do pai, da mulher abandonada, do problema desconhecido, do amor. Ao nos colocarmos no campo, sentimos desconhecidos sentimentos desconhecidos se manifestam e podem, enfim, ser resolvidos pelo perdão, reconhecimento, encontro de soluções, entre outras possibilidades. Em uma situação de conflito que se revela, como ela fica ao se colocar a energia do amor nela? Como é sentir o abraço do pai? Poder se comunicar ou sentir a energia amorosa da mãe é muito partida. A constelação familiar faz parte das terapias que abarcam outras dimensões que não só a física ou mental, mas os campos informacionais, espirituais e coletivos. Então, meus amores, eu fecho esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai entrar nas reflexões da Meire sobre vidas passadas. A gente está indo então para a página 45. Agradeço muito se você curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembra também de ativar as notificações, porque tem vídeo todo dia. E te convido a maratonar esses links, então, que eu vou deixar aqui para você sobre constelação familiar. Beijo, beijo!